Hoje vamos contar a história de um grande álbum, mas que poucos conhecem, e que foi esquecido nos anos 90, a história de um RPM mais sujo, mais pesado e mais rock. Em 1993, no auge do rock grunge, Paulo Ricardo lançou um de seus melhores trabalhos, o álbum Paulo Ricardo e RPM, disco que mostrava seu lado mais rock, mais pesado. Depois de 2 discos como solista, Paulo Ricardo, em busca de recuperar o sucesso alcançado na década de 80, acreditou que era um bom momento para o RPM voltar à atividade. Sem o sucesso que talvez ele estivesse esperando na sua carreira solo, a nova esperança agora é a formação da sua antiga banda, aliás, a reformulação, que agora virou um quarteto sem Luiz Schiavon, claro. Mas seria um projeto diferente do clássico RPM, pois desta vez seriam apenas Paulo Ricardo e Fernando Delucchi da formação original, sem os teclados de Luiz Schiavon e a bateria de Paulo Paganini. Paulo Ricardo, em seu trabalho após o fim do RPM em 1989, tentou se afastar do som marcado pelos teclados, mas esse novo projeto se afasta ainda mais daquele RPM dos anos 80, é um rock mais pesado, sem tantos teclados e com muito guitarra. Mas antes de contar essa história, pedimos que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos, assim aumentaremos o alcance do canal e conseguiremos mais seguidores para participar da comunidade. Ativamos também a opção de Seja Membro do canal, para que você possa colaborar com esse projeto que tenta resgatar a memória da banda, e escolher quais serão os próximos vídeos. Neste projeto, além de Paulo Ricardo e Delucchi, estavam Franco Júnior nos teclados e Marquinhos Costa na bateria, 2 excelentes músicos, este último esteve presente em diversos momentos da carreira solo de Paulo Ricardo. Mas não existe RPM sem que haja problemas na justiça. Se fala que em 1993, Luiz Schiavon moveu uma ação na justiça para que Paulo Ricardo não pudesse utilizar a marca RPM. Por isso é que o álbum leva o nome de Paulo Ricardo e RPM. Embora também haja uma versão de que Marcos Mainardi, na época presidente da gravadora Polygram, foi quem solicitou que o trabalho fosse chamado assim. Quando chegou que o disco estava pronto, cara, a gravadora vem fazer uma solicitação e vem falar para mim que queria que em vez de chamar RPM, a banda chamasse Paulo Ricardo e RPM. Eu falei, porra, bicho, peraí. Agora, depois que o disco está pronto, fizeram a maior pressão para que, né, virasse Paulo Ricardo e RPM. Eu falei, vocês estão errando, mas vai que vai. Vai de que já está pronto mesmo, cara. Eu não vou jogar um ano de trabalho fora, né? Porque o disco demorou para ser gravado. Eu nem entro no mérito se está na discografia do RPM ou não está. Isso aí é um assunto complicado, polêmico e que levanta sentimentos não muito legais em membros da banda. Então, assim, deixa o som falar. Não é a ideia definir aqui se esse projeto é ou não RPM. Luiz Schiavon nunca comentou esse trabalho, mas é verdade que em 2011, com a volta da banda, no site oficial do grupo, esse álbum esteve presente como parte da discografia oficial. Por outro lado, em 2013, o RPM gravou Ninfa, música que pertence a este álbum. O acordo de que o RPM só seria possível com os 4 integrantes da formação original posterior, foi assinado em 2007. Este trabalho seria o 3º álbum de estúdio do grupo, com a particularidade de ter sido lançado para o mercado latino, com versão em espanhol. Esse álbum novo vem com um timing muito bom. Eu diria que as pessoas estão, depois de elas terem ouvido muito Seattle, digamos, elas estão mais preparadas para ouvir uma coisa que é muito genuína tua, que você talvez já quisesse estar fazendo há muito tempo. A gente tem chamado esse disco meio de classic rock, né? É classic rock, não tem... Uma coisa que me preocupava naquela primeira fase do RPM eram determinados timbres que ficavam datados com muita rapidez, ou determinados timbres de sintetizador, timbre daquela bateria Simmons, tudo, aquela coisa, aquilo tudo faz parte de uma época. Então a gente estava com essa preocupação de colocar um disco de rock básico. E o CD é pra mim, olha só. Deu pra mostrar bem? Vem, tio Peço, tá bom? Tá aqui. Outra capa. É um álbum direto, com letras politizadas, que falam nas letras de questões sociais e políticas, como nas músicas, O Fim, Hora do Brasil e Falsos Oásis. Eu vejo a história se repetir. Eu vejo a queda da Bastilha, estilhaços em Brasília. Para do Brasil!
seus relógios, hora de se ligar. A faixa Trem cria uma espécie de colagem que retrata um pouco da realidade do momento, uma dura realidade que o brasileiro ainda vive hoje, o desafio de seguir em frente em um presente marcado pela violência, os confrontos, tumultos, caos e violência policial. Destaque para a música Vírus, que obviamente faz referência à AIDS, doença que havia levado embora seu amigo Cazuza há alguns anos. Através do uso da linguagem dos computadores, comum a todos hoje, mas há 30 anos, palavras como bytes, programação, computadores e o antigo disquete não eram tão comuns. Um dos versos deixa bem clara essa referência, quando Paulo Ricardo canta. Em testes de AIDS, há um vírus no ar, vampiros reais. Mas acho que aquela que deveria ter um destaque especial é a apocalíptica Gênesis, talvez a melhor música do álbum, e uma das melhores letras de Paulo Ricardo, que resgata um pouco aquele lado B que o RPM mostrou no primeiro álbum de 1985, sombrio e meio gótico. Nesta música a guitarra e a bateria têm presença dominante mas em harmonia, com um teclado que acompanha a música de forma quase secundária. As faixas Pérola e Surfista Prateado são boas músicas e duas das escolhidas como músicas de trabalho, certamente designadas pela gravadora, talvez acreditassem que poderiam ser mais tocadas nas rádios, por terem letras não tão duras e críticas. Da mesma forma, se analisarmos Pérola sem o contexto do que a RPM viveu nos anos 80 e do que acontecia naquela época, poderíamos dizer que Paulo Ricardo canta ao amor, a uma mulher. Mas numa análise um pouco mais profunda, não seria loucura pensar que em alguns versos ele se refere à cocaína. Sua pele clara, lunar e pálida, vitamina, medicina química. Sua pele clara, lunar e pálida. Eu fujo e não te vejo então, finjo que não te desejo mais. Menina anfetamina, me ensina a química. Sabemos que este também foi um momento difícil para a banda e para o uso de substâncias, como conta Deluqui. A gente entrou numa temporada que não acabava mais. E foi a temporada mais pé na jaca, devo dizer aqui, porque puta, se era loucura nos anos 80, nessa época aqui nós enfiamos o pé, o braço, tudo na jaca. Foi pesado. E, a gente entrava no ônibus na quinta-feira, na quarta-feira e ficava 4, 5 dias no ônibus, voltava na segunda quebrado, cara, mas era show direto, esbórnia, cara, esbórnia. As histórias eram os caras, chegava no dia seguinte do show de manhã, um não aparecia, o outro estava trancado no quarto, não conseguia abrir a porta, aí pegava o ônibus, vinha a enfermeira, trazia o soro, pendurava na capota do ônibus, os caras iam, pareciam umas múmias, assim, indo com o soro espetado no braço para fazer o show no dia seguinte, e era essa a pegada era essa, bicho, a gente aguentou um tranco legal, cara, era bem rock and roll mesmo. É um trabalho que agrada a muitos de nós, principalmente para quem é fã de Paulo Ricardo e do RPM, e embora o álbum possa ser obtido ainda hoje em fita, cassete, CD e LP, é uma raridade. É preciso lembrar também que entre tantos motivos para o fim do RPM em 1989, um deles eram os próximos destinos musicais que a banda deveria ter no próximo álbum. Por um lado Paulo Ricardo, Deluqui e Pagni queriam levar o RPM por uma sonoridade mais direta, mais rock, e Luiz Schiavon queria continuar aprofundando o lado techno do grupo, com forte presença de teclados e sintetizadores. Enfim, o Schiavon queria levar o grupo para esse lado do techno, enfim, trabalha mais com máquina e menos com uma música mais natural, mais rock and roll mesmo, né? Nesse momento de decisão sobre o que iríamos fazer no disco seguinte, houve esse racha entre o rock mais básico de guitarras, que era para onde eu e o Nando estávamos querendo levar a banda, e essa coisa mais fria do Schiavon. Eu e o Nando já havíamos crescido, estávamos compondo mais, né? E queríamos, enfim, deixar o grupo mais rock and roll mesmo, mais rock, mais hard,
hard, mais pesado, com o teclado colocado de uma maneira mais swing e aquele órgão Hammond, aquela coisa mais de blues, uma coisa mais, o papel do teclado mesmo, dentro do rock, ao invés daquela coisa que marcou muitos anos 80, muito chamado technopop, né? Technopop rock. Esse trabalho começou a ganhar forma 2 anos antes do lançamento do álbum. Paulo Ricardo participou do segundo Rock in Rio, que aconteceu no estádio do Maracanã, no dia 26 de janeiro. Naquele dia, Paulo Ricardo foi quem fechou a noite, depois da banda Ra, num show que nos lembrou as melhores apresentações de RPM dos anos 80. É importante ressaltar que 3 dos 4 RPM estiveram presentes neste show: Paulo Ricardo, Fernando Delucchi e Paulo Pagnin, que foi convidado para participar do show. Luiz Schiavon não esteve presente. Isso despertou em Paulo Ricardo a ideia e a possibilidade do retorno do grupo. O que confirmou esse caminho foi um dia depois da banda estar no programa do Faustão, na TV Globo, para lançar um EP com a gravação de guitarra de Raul Seixas. Os bons tempos estão de volta, olha o compacto pintando aí. RPM Guitarra está de volta com compacto aqui no Domingão. Quanto tempo durou o RPM, Paulão? Na primeira fase? A gente começou em 84 e deu uma parada no começo de 89, uns 5 anos direto. Em 5 anos, mais de 3 milhões de discos vendidos. Por isso a galera pediu e eles estão de volta. E tem só 2 novos, é isso? Você, o Fernandão, que já tá com 40 Marquinho anos de na carreira. bateria. Grande Marquinho, olha aí. Júnior nos teclados. Opa! E atenção, agora no Paraná em março. Agora, quem quiser contratar show, já pode contratar? Já estão fazendo shows mesmo ou não? Pode, estamos lá com o Dantino. Grande Sérgio Dantino, olha aí. São Paulo, 011-864-4077. Quer ver uma coisa? Vai matar saudade aqui, o que vocês querem ouvir? Olha aí, tem um monte de sucesso aí, hoje o Paulo consegue descobrir aqui. Vamos ver aqui, na parada do RPM. O que vocês querem? Quem quer matar saudade aqui? Pode lembrar, quem quer? Olhar 43. Olhar 43, primeiro na parada do RPM. Olha aí. Os sucessos do RPM. Quer ver? Quem mais? Quem você quer mais? Vamos lá. Outro sucesso do RPM. Vamos lá. Ô, louco, meu. Você. Olha aqui. Ah. Loura gelada. Loura gelada. Olha aí. É pra matar o Franco. Nesse dia a banda já se apresentava como RPM, como pode ser visto no vídeo. A partir daí, a banda fez diversas participações em diversos programas de TV, e após o lançamento do álbum em 1993, apareceu em diversos programas de TV e teve uma de suas músicas na novela global Olho no Olho, que obviamente ajudou na divulgação. O grande feito da banda naquela época foi o grande número de shows que fizeram por todo o país. Mas esse foi outro RPM, a mudança foi tão grande que nem os clássicos soaram iguais, a música antiga adquiriu um corpo mais pesado. Por exemplo, acho que a versão de London é bem melhor nessa fase, que a clássica teclado e voz. Bom, a gente, depois de tantos anos tocando essa versão do mesmo jeito e tendo passado por uma série de mudanças e tendo mexido no nosso som, a gente deu quer dizer, à medida que é uma música que realmente fez sucesso em diversas camadas e faixas etárias, é difícil, você não toca essa música no show, as pessoas pedem e reclamam, enfim, não dá para miguelar, entendeu? A gente tem que tocar, então... Dá para regular. A gente fez um arranjo novo que deixasse ela mais adequada, mais alinhada com o nosso repertório novo. A gente vai mostrar para vocês aqui. Legal, vamos lá. Rádio Pirata também tinha um caráter mais pesado, com a preponderância das guitarras de Fernando Delucchi. Era definitivamente uma banda diferente dos anos 80, em atitude, estética e musicalmente, mas havia algo que não havia mudado: a voz inconfundível de Paulo Ricardo, que ainda era uma marca registrada do grupo. Nós tínhamos já a vontade de levar o RPM para um lado cada vez mais pesado, mas eram diferenças musicais naquela época que não permitiram isso, então nós fomos buscando isso. Isso aconteceu
na hora certa. Foram quase 3 anos aí pra gente chegar no Marquinho Costa na bateria e no Franco Júnior nos teclados. Com essa formação nós fomos convidados para fazer o Guita, e o Guita soou muito RPM, né? De repente a gente tinha visto ali que estava, mesmo sem querer, de volta. Tem sido muito fácil até agora todo o trabalho desse LP, e enfim, foi quase um ano de ensaio e mais de 20 músicas compostas, e finalmente o grupo está de volta, está pronto a continuar do ponto que a gente parou. Basicamente essa volta é uma retomada do primeiro LP da gente. A concepção que a gente estava buscando, e já vinha, isso já veio com eles, né? Era justamente esbanjar nas guitarras. O que o outro RPM tinha de mais techno, né? de teclados, esse esbanja a guitarra. O Marquinho, né? O batera, trouxe também, junto com o peso do som da banda, trouxe um swing também. Então o disco pesa e ao mesmo tempo o disco swinga. Como é que a gente pode ter clareza de que existe realmente uma nova postura do RPM, uma nova postura musical, estética? Eu vejo essa nova formação exatamente como eu acho que a gente estaria caso a gente tivesse continuado, assim. Para mim, essa evolução é bem clara, assim, porque, na verdade, as pessoas não sabem, mas muita coisa que a gente estava fazendo nesse disco, a gente já vem tentando fazer, já queria fazer naquela época, mas como não houve uma unanimidade, um consenso a partir desse material, nós, então, tivemos aquela ruptura e esse tempo todo aí para reciclar, procurar conhecer novas músicas e tal. Hoje em dia, eu sinto, eu e o Nando, a gente sabe porque nesse disco novo tem músicas que a gente já compôs há 5 anos atrás, 4 anos atrás, que a gente nunca tinha conseguido chegar num resultado bacana com a antiga formação. Também não conseguimos nada muito marcante com os outros músicos, tal, que você, na carreira só, não tem tempo de desenvolver como a gente tem num trabalho de banda, ensaiando diariamente, um trabalho mais constante. Então, tem pontos que em comum com o primeiro. Acho que a gente procurou tirar as coisas, os excessos, assim, e deixar só o essencial, basicamente. Legal, sensacional. Obrigado. Fala, garota. Vocês, desde o começo da banda, vocês fizeram um grande sucesso. Depois vocês desintegraram a banda, voltaram e continuaram fazendo sucesso. Qual é o próximo objetivo que vocês querem alcançar? Conquistar a Ásia e a África é mais um território a nossa escolha. Por que a mudança do visual? Todo mundo muda, né? É natural. Isso não quer dizer que haja alguma relação com o trabalho, não. Acho que você não tem o mesmo visual que você tinha 7 anos atrás, com certeza. Mas a voz continua a mesma. Eu quero saber se o disco novo que vocês gravaram tem alguma coisa a ver com os discos de Seattle que estão saindo. Bah, tem, na medida em que é uma volta ao básico, a garagem, é uma coisa mais crua, sem tanta firula, ainda mais no nosso caso, a gente trabalhava com muita máquina, muita sequência. Então esse disco é um disco mais back to the basics, um disco mais de garagem mesmo, um disco que você toca ele ao vivo muito facilmente, assim. Não sei se você já viu Pérola no rádio, mas não é muito diferente do que você viu aqui agora. Então nesse lance de buscar essa simplicidade tem a ver. Na década de 90, a gente acompanhou essa... E a gravadora também. Eu sei que vocês acho que vocês não sabem, mas tem todo um processo, né, para contratação, para o lançamento, para escolha de música de trabalho. Tem toda uma pesquisa, qual é a corrente que está rolando, qual é a pegada da banda, das bandas, né? E então a gente foi dirigindo, né? Foi meio que dançando conforme a nossa música e a deles, né? E acabou fazendo esse CD, esse álbum de 93 aí, que é um álbum que ficou para a história. O trabalho de composição foi feito em grande parte na casa de Paulo Ricardo, e ensaiavam frequentemente nos estúdios de Paulo Paganini, que, embora não participasse da banda, acompanhava de perto todo o trabalho que o grupo fazia naquela época. Foram compostas cerca de 20 músicas, das quais tiveram que escolher 12 para o álbum. Naquela época Paulo Ricardo afirmou em entrevista: "A gente tem procurado fazer isso de uma maneira mais legal e procurando mostrar esse trabalho na TV de preferência em espaços ao vivo." Em contraponto à fase dos anos 80 em que a banda tocava muito com computador e sequenciador, esse disco tem uma batida mais grunge com muita guitarra. Ao longo de 1992 a banda preparou esse disco, que deu trabalho. Deu trabalho, mas ficou do jeito que a banda queria. A formação dessa fase tem muito mais a ver com o começo do RPM, aquele da época do Madame Satã.
O álbum foi lançado em 1993 pela Polygram, gravado em seus estúdios com produção de Guilherme Canais, e na versão em espanhol lançada em 1994, contou com a produção de Gustavo Santaolalla, um dos maiores produtores musicais da América Latina. Entre seus trabalhos estão ter ganhado 2 Oscars, de melhor trilha sonora de filmes, e produzido grandes bandas de rock latino, como Molotov, Divididos entre outras. Embora o rock gringo estivesse em alta, no Brasil a música nacional era dominada por outras tendências, o cenário musical havia mudado e o rock não tinha mais tanto destaque. Acredita-se que este disco tenha vendido cerca de 60 mil cópias, número um pouco superior à venda dos discos de Paulo Ricardo lançados em 1989 e 1991, se compararmos com os discos do RPM na década de 80. Foi um grande fracasso, mas eles excursionaram pelo Brasil afora, e fizeram muitos shows, o que para a banda foi muito bom. Em março de 1994, Paulo Ricardo e RPM ficaram encarregados de abrir os shows que a banda australiana de rock INXS, que realizava no Brasil. Apesar dos muitos shows, as críticas foram bastante duras com este álbum, como mostram algumas matérias publicadas em alguns jornais da época, e também em declarações de Paulo Ricardo. A imprensa, bicho, eu estudei com eles todos, esses caras todos foram meus colegas de ECA, de Escola de Comunicações de São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, você tem uma cumplicidade muito grande com a imprensa, ou seja, você quase que jogou o jogo delas no início. Eu fui da imprensa, né? Mas eu tive o cuidado de não falar de nacional, eu não gostava de... Não só eu não sou um expert em MPB, como é o Giron, que entende muito de Carmen Miranda e Noel Rosa, que eu acho que é sobre o que ele devia falar, como eu nem tentava, só... Quer dizer, alguns, né, me sacanearam, né, alguns... Gente que está na Folha, esses meus amigos críticos, eu estudei na faculdade, grande parte dos meus amigos eram jornalistas, eu descobri que jornalista não tem amigo, eles entregam a mãe por causa de um furo, isso é uma coisa que eu não contava com isso. Aprendeu. Eu aprendi, então alguns amigos meus, eles são amigos, né, entre aspas, mas alguns continuam, o cara da moda agora é o Beto Barbosa, ou então depois foi o Zé Augusto, ou então o Leandro Leonardo, não era eu. Eu estava fora, eu era apenas um músico médio, não era mais o cara, não era nem o Renato Russo, não era nem o Arnaldo Antunes, eu era o Paulo Ricardo, Paulo Ricardo, ex-RPM, não. Então, legal, eu comecei a voltar, e comecei a ter amigos heavy, e ter amigos punks, e me relacionar com as pessoas como um idiota qualquer que ouve música, enfim, vai nos lugares e ninguém... Give a shit. Em 1994 a banda entrou em estúdio para trabalhar no novo álbum, que poderia ser lançado entre o final daquele ano ou início de 1995. E a gente já está com metade do próximo LP praticamente pronta e... enfim... Já contavam com diversas músicas que ficaram de fora do álbum anterior e algumas composições inéditas, para o novo álbum que se chamaria Noturno, que teria uma versão da música Construção, canção de Chico Buarque. No programa Estilhaços Urbanos, feito na TV Cultura, a banda apresentou essa música. Mas os problemas voltaram. Parece que um dia houve uma discussão no ensaio. Fernando Delucchi brigou com o tecladista e a banda se separou ali. Assim como esse disco que acabou não saindo de 94, tem demos aí de coisas que seriam boas músicas, mas a gravadora queria uma outra coisa e nós estávamos felizes com aquele repertório, mas acabamos rompendo, não fizemos o álbum e essas canções ficaram aí em demos que vazaram, assim, são coisas nossas que não foram gravadas nem lançadas. E eu já regravei Raio X no meu novo álbum. Tem uma música que é muito espertinho que se chamava Ícaro, que é o meu guitarrista hoje, e que eu regravei, eu terminei essa música e ela se chama Sexy. Tem uma outra coisa que era um trecho do Nando, Deluc, que eu adorava. Eu falei, vamos refazer aquilo? Ele falou, eu já fiz uma outra letra, já virou uma outra coisa. Então, tem muita coisa e tem muitas ideias. E Tempo de Espera tem realmente um refrão que era um bom refrão, mas eu não gostava do ar, então eu não lancei. Não sei se os outros trechos das músicas dessa demo era uma boa demo. Eu tinha umas favoritas ali, Noturno. Mas eu não posso dizer agora se elas vão dar origem a novas canções, mas é possível. Guarda essa demo e esconde esse troço.
Infelizmente ficamos sem saber como seria esse novo trabalho. Anos depois foram lançadas diversas demos desse trabalho, algumas delas utilizadas por Paulo Ricardo e Fernando Delucchi posteriormente, em suas carreiras solo. Mas essa é uma história que contaremos em outro momento. Se quiser saber mais sobre o álbum Noturno, que não foi lançado, e conhecer as demos, deixe seu like e comente aqui. Essa é a história do álbum Paulo Ricardo e RPM de 1993. Depois do segundo disco solo, eu e o Nando Delucchi, a gente monta uma outra banda mais rock and roll. Aquele período já, estamos aí já em 93, o Seattle, o Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. E a gente faz um trabalho mais pesado, já com uma outra galera, outros tecladistas, outro baterista. E aí também trabalhamos aí uns 2, 3 anos por muitos festivais. Era uma cena já influenciada pela MTV aqui e que marcou muito uma história do rock brasileiro, já com a influência do sucesso no exterior do Sepultura, o peso de Raimundos, e a gente estava com esse disco bem bacana. Que, porra, tem momentos meus de que, assim, eu posso dizer que talvez sejam os meus melhores momentos como guitarrista. O solo de Gênese, o solo de Veneno. Outro Lado foi uma das minhas primeiras composições. Lembro do Maicon Bahia, genial produtor da Legião Urbana. Um dia virou pra mim e falou assim: porra, Fernando, tem mais de onde saiu essa? Porque essa é boa pra cacete. E ele e o Mainar queriam trabalhar essa música primeiro. Mas aí o Paulo fez o maior lobby. Não, nada contra, Paulinho, nada contra. Mas o Paulinho fez o maior lobby lá pra botar a música dele primeiro. E, enfim, coisas de banda, né? Banda nunca é a cabeça de um só, né? Você tem que sempre dividir. Mas mesmo assim, é uma história de sucesso, cara. A gente fez muito show com essa banda, a gente foi pra estrada. E foi muito bem, até que a banda também, ruptura, coisa de banda, né? O Nando tinha uma música e queria que o tecladista fizesse o que ele queria, e o tecladista já ficou puto e não sei o quê, e o baterista já não veio no ensaio. Aí, falei, cara, de novo não. De novo não. Chega de banda, acabou esse negócio. Banda é negócio, assim, tem prazo de validade, banda é coisa de garoto. Agora a resenha continua nos comentários. Queremos saber o que você acha deste álbum, quais são suas músicas favoritas e se você considera que esse trabalho pertence ao RPM.